o quão é importante para o clube ganhar esse título, peso histórico. Atualiza aí esse capítulo, né, na página do esporte e do futebol pernambucano. Primeiramente, é uma conquista muito merecida. Um time que vence 12 de 15 jogos, 12 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. 35 gols marcados em 15 jogos, média superior a 2 gols por jogo. Sofreu 7, média inferior a meio gol por jogo. Assim, teve o artilheiro, teve o artilheiro, Juba junto com Emerson Galego, teve Wagner Love com 5 gols, a 1 gol da artilharia. Os principais rivais, que seriam os principais concorrentes, Santo e Náutico, não chegaram nem na semifinal, caíram nas quartas. O time batido na final perdeu os 3 jogos que enfrentou o Sport. O Sport ganhou do Retrô no turno e venceu o Lailô, fazendo 4-1 no agregado. Então, assim, claro que alguém sempre vai dizer, vai reclamar, vai reclamar de tudo, mas a verdade é que eu acho que, na verdade, reclamar de um título desse, para mim, é passar vergonha. Assim, porque você questionar um título desse assim, é o melhor esporte, o melhor time que o Sport montou nos últimos anos. E nos últimos anos eu estou incluindo até times da primeira divisão, até aquele 2020 que não caiu. Porque aquele time não caiu por um pequeno milagre ali de Jair Ventura, mas não quer dizer que porque aquele time da Série A 2020 não caiu, era um bom time. Esse time tem algumas lacunas? Tem. Já teve goleiro melhor recentemente, Maílson e tal, mas se você for puxando, sei lá, dos últimos 5 anos, 6 anos, até 2000, vai para 2017, aquele da Copa do Nordeste, aquele era um time melhor, que foi até vice-campeão na final com o Bahia. Mas de 18 para frente, eu acho que esse é o melhor time que o Sport montou. Ganhou de forma merecida, numa conquista, um peso histórico. Eu estava dizendo, o Sport com 43 títulos, são 43 em 109 edições, Fred. Isso dá quase, essa é 39,9, isso dá quase 40% de todas as competições na história do campeonato. Então, para um time que tem cerca de 40% de todos os títulos oficiais, não vencer desde 2019, eu acho que já era incômodo. Em algum momento, quando o Sport teve ali o Penta, no final dos anos 90, depois o Penta, no final da primeira década do século XXI, era um volume de títulos assim muito grande que faziam alguma... E os campeonatos, muitos deles, eram definidos de forma direta, né, sem a necessidade de uma final. Então, se o seu time for melhor, é que nem campeonato de pontos corridos. A final tem o imponderável, tem o imprevisível. Inclusive, eu gosto de ter a final, eu prefiro que tenha a final. Mas quando o campeonato é direto, é muito mais fácil de ganhar se o seu time é o melhor. Porque o melhor time pode perder uma final do campeonato, mas o campeonato jogando 18, 20 rodadas, é muito difícil que ele não vença. E nesse momento, em algum momento, surgiu o Sport não cabe em Pernambuco. Curiosamente, ali em 17, naquela época ali, onde ganhar o estadual já não significava tanto, os estaduais estavam perdendo a importância, e estão, de fato. Não precisa ter um estadual como era nos anos 80, o cara joga 40 vezes, 35 vezes, não precisa ser um campeonato dessa forma. Pode ser um campeonato, inclusive, mais enxuto. Esse jogando 15 vezes foi um exagero. Podia ter 2 jogos a menos, podia ter sido 9 no turno, né? Um campeonato com 10 times, joga 9 e a semifinal e final, faz 13 jogos, sei lá. 15 já foi um exagero, mas tem que ter o estadual. Você precisa no futebol brasileiro, de uma forma geral, os grandes clubes, o futebol brasileiro tem 20 grandes clubes, 25 times de massa. Tem pelo menos 20 times que tem 1 milhão de torcedores. Já pensou se começa a criar uma cultura onde não se comemora mais campeonato, agora só vale o Campeonato Brasileiro da primeira? Isso vai se perder, pô. Isso mataria, na minha opinião, mais que mataria o futebol brasileiro a médio e longo prazo. Porque aquele time que tem uma massa, o cara passaria muito tempo sem comemorar. Então, os estaduais precisam existir, porque eles são a base de toda a rivalidade que existe no país, a base das torcidas que existe. Pernambuco só essa ilha de torcida por causa dos estaduais, dos times que foram formados aqui e tal. Então, ainda que sejam menores, e eles precisam ser mais enxutos, mas eles precisam existir. E eu gosto da fórmula atual de ter final e final. Ela está em vigor, de ter semifinal e final, melhor dizendo. Ela está em vigor no futebol pernambucano desde 2010. Todo o campeonato tem semifinal e final. Não interessa a campanha que você vai fazer. Pode ser uma campanha nojenta, que você pega a última vaga, ou ser uma campanha invicta, mas vai ter a final. E nesse cenário, o Sport precisava ganhar. Veja só, o Sport não ganhava, como o Iago lembrou, não ganhava, não é só de ser campeão, não. Ganhar o jogo do título, o jogo da taça, na ilha, desde 2010. A última vez tinha Porque 19 foi uma frustração, né? Perdeu o jogo de virada. Perdeu do Náutico de virada e ganhou nos pênaltis. Claro que comemora, cara, mas eu tô falando assim, de você vencer o jogo. Em 14, o Sport foi visitante contra o Náutico. Ganhou na ilha, a ida, e a volta, o mando do Náutico. E a torcida do Sport era menor, claro, porque era aquele negócio, já tinha divisão de torcida 80-20, ou era 90-10, sei lá.
e ganhou na Arena. Então não ganhava na Ilha desde 2010, quando foi pentacampeão. Aí 17 foi lá no Cornélio de Barros, 14 a Copa do Nordeste foi no Ceará, e o Pernambucano foi na Arena, 19 perdeu a final. Então, assim, ganhou o campeonato, ganhou na Ilha, venceu o jogo, completou a festa, e deu o primeiro passo para uma temporada que se desenha, e nesse caso eu estou falando mais do que Copa do Brasil contra o Coritiba, ou Copa do Nordeste contra o Ceará, mas que se desenha da forma como eu falei há pouco aqui, de um campeonato a longo prazo, que se esse time não tiver grandes problemas, teve até algumas lesões que a gente pode discutir mais para frente, né? Mas, enfim, jogador saindo com machucado sentindo a coxa, jogador com talvez um trauma no joelho, mas isso vai ser avaliado ainda. Mas, enfim, se esse time se mantiver da forma como está hoje, é um time capaz de fazer uma boa Série B, que é o objetivo, de voltar para a primeira divisão. Foi dado o primeiro passo. E eu até falei o seguinte, Fred, até para terminar essa primeira passagem, que esse título já marca, de certa forma, esse melhor esporte dos últimos anos. É importante que o melhor esporte dos últimos anos, olha, ganhou um campeonato, já tem uma marca e pode buscar mais. O de 14 buscou a Copa do Nordeste, depois que pegou no trilho, né? O time começou muito mal, mas ganhou o Pernambucano, ganhou a Copa do Nordeste e fez a Série A sem entrar nenhuma rodada na zona de rebaixamento. Foi um campeonato extremamente seguro. Esse time a gente sabe que o estadual, às vezes, tem essa importância psicológica, né, e emocional para o resto da temporada. Né? Como foi ali? Ali foi até o contrário. A Copa do Nordeste veio antes do estadual. Foi antes. Em 14 ganhou a Copa do Nordeste, depois ganhou o estadual e foi para a Série A. E nesse caso agora, eu prefiro, como eu já tinha falado uma vez para Fred, eu prefiro nessa ordem. A ordem dos campeonatos que seja... Assim, lembra? Estadual, regional... É a ordem de grandeza, né? A ordem de grandeza. Porque tipo, o cara ganha uma competição maior e de repente vai para menor. É como foi em 2017. Era uma final perdida no meio de tudo ali. No meio do brasileiro e tal. Essa não. Essa vai ser na ordem crescente. Enfim, o Sport tem um time que tem carências, poderia ter um goleiro melhor, poderia ter opções, escolhas melhores na cabeça de área. É óbvio que tem carência mesmo. Se não tivesse carência, era o Real Madrid. E até o Real Madrid acha que tem carência, porra. O cara torcedor do Real Madrid acha que o time tem carência, o Sport não vai ter. Mas, na medida do possível, na medida de um clube completamente endividado, que está nesse momento em recuperação judicial, quem é que entra em recuperação judicial porque quer? O Sport só está em recuperação judicial porque talvez seja a forma de buscar uma solução para quando chegar um investidor, para virar uma SAF, para ter um caminho que ele consiga salvar financeiramente. Mas recuperação judicial... Antes de alguém, meu irmão, que ninguém entra em recuperação judicial porque é bom. O cara só entra quando tá ferrado. E se o Sport entrou nessa situação, os 3 do Recife, Náutico, Santos, Sport, os 3 entraram, é porque a situação não é boa. E nesse cenário, começar a montar um elenco que dê condições de tecnicamente fazer uma temporada boa é algo elogiável. Então, assim, o Sport deu o primeiro passo contra o Retrô numa final segura, uma final que terminou 4-1 no agregado. Para mim, assim, incontestável.